nosso principal objetivo nessa aula de hoje é falar um pouquinho sobre alguns pontos importantes que a gente precisa entender e compreender para poder estudar melhor a mecânica podal e entender melhor também a anatomia. Uma das coisas que eu gosto de dizer é que a anatomia não é decoreba. A anatomia, ela é entendimento. Todas as vezes que você vai estudar anatomia, às vezes, né, era uma coisa, eu me lembro na época da faculdade, que era uma coisa tipo ficar decorando músculo, ficar decorando articulação, ficar decorando nome. Não é decoreba. É entender o que cada um tem de função, vai fazer tua anatomia fluir muito melhor. E é uma das coisas que a gente briga muito, é vocês entenderem funções de músculos, funções de articulações, o que as articulações são capazes de fazer, quais são os movimentos que elas podem fazer. E todo mundo que começa a falar de anatomia, começa falando de planos e eixos. Toda a primeira aula de anatomia da vida das pessoas é planos e eixos anatômicos, né? Então, todas as vezes o nosso corpo ele é dividido em planos, então a gente tem que são como se fossem cortes. Se eu pegasse uma faca hoje, cortasse o corpo no meio, aqui, nesse sentido, tipo, dividisse meu corpo em direita e esquerda, tá? Eu tenho um plano que se chama sagital. Se eu corto o meu corpo assim, eu tenho um plano que se chama transversal, tá? E esses planos, eu acho que e esse aqui, ó, em frente e trás, não sabia que tá faltando. Eu divido meu corpo em anterior, posterior, é o plano coronal, tá? Todas as vezes que eu falo de planos, eu automaticamente tenho eixos, tá? Todas as vezes que eu tenho eixos, eu tenho movimentos responsáveis dentro desses eixos. Só que, quando a gente traz isso na realidade, não é assim que a gente funciona, né? Então, não é tão teórico assim. É muito mais prático do que teórico. E é aí que mora o perigo. Porque é aí que tem a maior parte das confusões, e é aí que está a maior parte dos erros, tá? Então, todas as vezes que eu penso em planos e eixos, ele traz muita teoria que vai facilitar meu entendimento. Mas ele não traz tanta. Vocês precisam entender a seguinte coisa, que todas as vezes que a gente vai falar de anatomia, a gente tem os planos, que a gente divide, os eixos e os movimentos. Os movimentos que aquele determinado segmento faz. Se, por exemplo, eu divido meu corpo em anterior e posterior, eu consigo entender que, por exemplo, músculos que estão na minha cadeia anterior, na parte da frente, são responsáveis por movimentos de flexão. Músculos que estão na parte de trás são responsáveis por movimentos de extensão. Mas tem as suas exceções. A gente tem um músculo, por exemplo, que ele vai lá da coluna lombar até a tuberosidade anterior do fêmur. Não é tuberosidade. Tubérculo maior. Lembrei. O tubérculo maior do fêmur, que é o ilipsoas, ele começa a sua origem na extensão e finaliza, teoricamente, posterior e finaliza anterior. E ele faz o quê? Ele faz movimento de extensão ou de flexão? Ele faz movimento de flexão. Entendeu? Então, para cada um dos músculos, a gente tem uma origem, a gente tem uma inserção, a gente tem uma inervação e a gente tem uma ação muscular. Por exemplo, qual é a principal função ação muscular do tibial anterior? Quem quiser, abre o microfone aí e fala. Já! Calma, um de cada vez. Não precisa brigar. Qual é a função do tibial anterior? Flexão do pé? Exato, Lídia, muito obrigada. Faz a dorsiflexão plantar, tá? Flexão do pé. Então, por que ele é um músculo importante para a gente estudar? Porque ele é aquele músculo que pode fuder com o mecanismo Winglas, ele é um músculo que pode acabar com um contato inicial de marcha, e se ele tiver fraco, a pessoa não faz dorsiflexão, ela vai ter uma marcha equina.
Cachorro. Ai, desculpa, crianças. Acordei todos os cachorros. Entenderam? Então, ele é um músculo de extrema importância. Ele é um músculo que executa, que ajuda na execução do mecanismo inglês na hora de subir o arco plantar. Por quê? Porque ele roda externa tíbia. Então, se eu tenho um hálux limitus, eu tenho um tibial anterior que não funciona. Ou eu tenho uma hiperação desse tibial anterior. Porque se meu pé for cavo, quem estabiliza uma lesão de pé cavo? Tibial anterior. Olha que loucura. Então, quando eu falo de anatomia, tem como a gente falar de anatomia, tipo, porque é isso, porque o músculo tibial anterior, ele faz o quê? Dorsiflexão. Ele é inervado pelo nível de L3, mais ou menos. E quem faz essa inervação é o nervo anterior, nervo tibial anterior. Tá, ok. O que vai mudar na minha vida eu saber disso? Nada. Nada. A A influência anatomia, dele. exato. A anatomia, ela vai funcionar para você quando você entende o que o tibial anterior faz na vida da pessoa. Entende? E aí a gente entra num ponto que é de suma importância. Que tal você usar o seu pé? Usar, ele tá bonitinho lá. É de uma vez. Ah, bonitinha. Bota aqui para mim. Vocês estão vendo um pezinho bonitinho aqui, ó? Limpo. Importante. Olha só. Ah. Todo mundo quieto. Olha só, pessoal. Todo pé, ele é um triângulo. Você consegue ver? Se a gente for definir um formato, ó, ele é um triângulozinho, tá vendo? Teoricamente, todo o corpo vai. Todo mundo tem esse triângulo aqui no pé, tá bom? Solta esses dedos, relaxa. Deixa que eu faço, tá? Automaticamente, se eu tenho um triângulo, eu tenho esse lado do triângulo, esse lado do triângulo e esse lado do triângulo, certo? Teoricamente, a gente tem um pontinho do triângulo. Não precisa. Precisa não. Se não tiver claro para vocês, vocês me avisam, que aí eu uso a caneta. Mas se vocês... Senão é ruim ficar sujo. Eu lavo, tá? Você vai ficar uma semana com esse pé sujo. Mas Desculpa dela, pô. Eu gosto da Ana, porque a Ana é dessas. Pega aquelas canetas permanentes. eu vou pegar ali pra dar. Pega lá. Às vezes pra Aquelas de CD que só sai depois que lavou 200 anos. isso, eu lavo meu E pé bem Cândida. lavado, tá? Eu sou igual a ela. O pé dela é sujo. Gente, ó. Pontos de apoio são muito importantes vocês entenderem. A gente tem o primeiro ponto de apoio do triângulo de apoio, que é aqui no calcâneo, certo? Então, qual que é o primeiro ponto que é importante eu entender? Calcâneo. A gente tem um segundo ponto de apoio, que é aqui. Que estrutura é essa? Um de cada vez. Não briguem. Um de cada vez, gente. É a cabeça, não é a cabeça do metatarso, né? É isso aí. De qual metatarso, Thaís? Do hálux? Esse aqui é do primeiro metatarso. Tá? E essa aqui, ó. Essa estrutura é qual? Cabeça do último metatarso. Qual é o último? O quinto? Isso, boa, Thaís. Meta. Exatamente. E a gente vai ter esse triângulo de apoio. Esse triângulo é o mais importante a gente entender na anatomia. Pode falar, Uma cara. observação. Pode. Lembrando que vocês estudam bases, essa base, principalmente, que a Nath está mostrando aqui, para quem assistiu a aula de domingo, eu falei dessa mesma base na palmilha. Então, toda avaliação que vocês usam de anatomia, fisiologia e biomecânica, entenderem o pé, é o mesmo que vocês vão utilizar para palmilha. Então, Entenderam? guardem isso. E aí, do mesmo jeito que a gente tem esses pontos, tá vendo que são 3 pontinhos de triângulo. Vamos ligar os pontos? A gente tem... Opa, peraí que eu vou ter que olhar aqui, porque senão eu vou fazer cagada, vai virar um... Segura firme aí. A gente não ligou os pontos, a gente tem o quê? Um triângulo, certo?
qual é o nome desse lado do triângulo? O que a gente tem aqui? A parte lateral do pé? A parte lateral do pé. E arco como é que essa lateral. parte lateral, como chama, Yar? Arco, lateral. Isso. Arco lateral. Uhum. Arco. Longitudinal lateral. Isso. Ah, Tá. Arco O outro longitudinal. longitudinal medial. Exato. Esse aqui é o longitudinal medial e esse. Transverso. Muito bem. Nós temos, então, 3 arcos no pé. E do mesmo jeito que a gente tem 3 pontos de apoio. Do mesmo jeito que eu tenho 3 pontos de apoio e eu tenho 3 arcos, esses arcos, eles fazem o quê? Eles arqueiam. Dobra e estica, é isso que eles fazem. A função deles é essa daqui, ela tem que ter função disso daqui, certo? Por quê? Porque eu... Deixa eu ver que tá com... Eu vou fechar o áudio, tá, Adri? E aí, esses arcos, eles precisam funcionar. Esses arcos, se eles não funcionarem, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou um bloqueio de osso, a estrutura óssea, ou um bloqueio muscular. Então, 2 coisas podem estar erradas. Ou o osso, ou o músculo. Se esses arcos não estiverem funcionando bem, a gente já sabe que a gente vai ter um problema na fase de absorção e propulsão da marcha. Porque eles são responsáveis por isso. Bem como um triângulo de apoio é muito mais fácil para a gente equilibrar quando a gente está em pé parado. Certo? E aí, a gente usa toda a nossa articulação, os nossos músculos que recrutam para manter a nossa estabilidade. A gente não ficar bambeando, entendeu? Aqui a gente tem o arco transverso. O arco transverso, ele é responsável por fazer um dos movimentos que dão mais BO pro nosso lado, para vocês também. Lembrando que eu sou físio, tá, galera? Então, por exemplo, a galera da Podo, quais são as estruturas que a gente tem aqui nessa área, ó? Daqui para cima. O que a gente tem aqui? Vai falando. Pode cabeça do metatarso. Os metatarsos e as falanges, né? Metatarsos e falanges, certo? Você consegue entender que aqui, nessa estrutura, quais são as patologias que vocês mais veem? Cálculos valgos. Dedo em garra, dedo em martelo. O que mais? Neuroma de Morton também. Neuroma, o que mais? Facite tem nessa parte? O que é isso, perdão? Facite tem? Esse aqui, ó, a facite. Calo interdigital. Calo interdigital. Metatarsalgia. Olha só. Vocês tudo estão isso. pensando bastante dessas lucites. E na unha? E a unha? A gente não tem aqui unha muito travada. pode ter onicólise, pode ter Onicose, atrofia anicofose, onicomicose. Tudo que começa com ônica. Nossa. Lançou a braba agora, hein? Tem uma que eu aprendi, onicogrifose, é isso, né? Onicocriptose. Criptose, também. Nicofose. Tudo também. isso é responsabilidade de um arco. Que faz isso aqui, ó. O arco fecha e o arco abre. Quando eu tenho um aumento da exposição das cabeças metatarsais, eu tenho um arco muito aberto, certo? É isso. Sabe aquele paciente que senta e já faz isso aqui com os dedos? Uhum. Sabe? Aí você olha e você fala assim, eita, pera. Você tem que pegar o dedo dele e até virar assim, ó, sabe? Isso significa que é um paciente que tem uma exposição muito grande, tem o arco transverso muito aberto. Automaticamente, ele encosta mais as cabeças metatarsais. Tem até senhorinha, que é natural, senhorzinho, senhorinha, porque isso aqui, ó, é coxinha de pouso, para diminuir o atrito com o chão, para ficar fofinho. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, isso aqui vai diminuindo também. A diminuição gorduroso, né? Exatamente. E aí, além de diminuir, ela ainda tem uma exposição maior. Aí você pergunta, por que está tendo calo? Por que essa calosidade não some?
Porque esse arco está muito exposto, ele não pode estar exposto desse jeito. Qual é o ideal? É que ele fique em alinhamento. Então, é na hora que você olha, é um arco relaxado. Os dedos até relaxam, ó. Você quer que fique de perfil? Não precisa. Os dedos relaxam. Tá vendo o dedo relaxando, ó? Ele não flexiona. É diferente disso aqui. É diferente de um arco tenso, ó. Isso é um arco tenso. É um dedo em garra. Entendeu? É um pé mais rígido, duro. Sabe na hora que você põe a mão no pé, o pé não tem esse jogo aqui, ó. Você não consegue mexer nele. Ele é um pé duro. Parece que é um bloco só. E isso tudo acontece por causa dessa estrutura de arco transverso que deve abrir e fechar. Sabe quando você vai fazer uma palpação de metatarso? Ó, isso aqui tem que ter. Ó, esse joguinho. Credo, que delícia. Se eu não tenho esse joguinho, eu não tenho mobilidade nesse arco. E aí uma falta de mobilidade faz com que esse pé fique travado. E aí eu vou Depois que você queimou o pé dela, viu, Camila? Ela tá tentando arrancar seus dedos. É isso aí, bem. Tô com bolha até hoje. Vocês ainda caem na onda, gente? Não sei como é que vocês caem na onda ainda. E aqui, turma, a gente vai ter. A massagem já tirou até a tinta já, tá vendo? O pezinho dela é pezinho de princesa. Vê o meu é tudo casqueado. E aí, turma, isso daqui tem que ter mobilidade. Então, na hora que você pôr a mão no pé do paciente, vê se tem mobilidade. Com cuidado. Porque você fazer isso num pé de idoso... Como se fosse uma massagem. Não precisa, tá? Mas vê se ela tem mobilidade dos dedos, vê se esses dedos dobram. Isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque esses dedos também ajudam na propulsão, né? Lembrando que a fase final da marcha pega isso aqui. Tá? E aqui, ó, nesse meio do triângulo, se a gente puder falar assim, ó, de arco longitudinal medial, arco longitudinal lateral, se a gente pegar esse meio aqui, ó, que tipo de estrutura a gente tem aqui que pode dar ruim? Fascite plantar. Exato. O que mais a gente tem? Pé cavo, pé plano. Perfeito. O governo americano aplicou hoje sanções à mulher. Né? Tendinopatia de calcâneo. Isso. Isso tudo pode gerar consequência nessa área do pé. Né? Processos inflamatórios, né, que é o que a gente chama de estresse tecidual, às vezes acometem esse meio do pé. E esses arcos, eles são responsáveis por absorver a marcha. Então, o arco, principalmente esse arco, que é o longitudinal medial, ele é responsável por, na hora que você chega no passo, ele precisa descer, fazendo uma pronação, e ele precisa subir, fazendo uma supinação. E aí, o longitudinal lateral, ele acompanha o movimento. A gente tem os ossinhos do pé, né, esses ossos que ficam entre os tarsos e que são os ossos do médio pé. Quais são os ossos do médio pé, galera? Cuboide, cuneiforme. Cuneiforme medial, lateral, intermédio. Ah, esqueci, gente, muito rápido, eu sou devagar, calma. Uniformes. Isso. Ó, consegue pôr o pé? Gente, que isso? Tudo bem aí? Todas as vezes que a gente fala das estruturas, tá? A gente vai pensar em algumas marcações. Pode soltar o pé assim. Isso. É porque eu tô olhando ali a imagem, como é que fica. Ah. Daí na imagem fica melhor em pé. Assim? Não, eu em pé. Ah, não, vocês estão vendo bem, Se eu for palpar aqui, ó, eu palpo aqui, eu vou chegar aqui nessa parte aqui, ó, você vai ver uma estrutura mais mole. Parece um tendãozinho aqui, ó, e parece que tem um buraco aqui, ó. Aqui eu tenho a parte da tíbia, e aqui eu já tenho um osso aqui, ó. Então, aqui, nesse buraco aqui, ó, é onde a gente consegue palpar um osso específico do pé que se chama talos. Tá? E aí, se a gente fizer uma linha
tá? Você vai ver que ele bate ali com mais ou menos a altura dos maléolos. Aí, aqui, quando a gente palpa esse ossinho aqui, ó, a gente tem ele até aqui. Aqui é a área dos metatarsos. O que significa que os ossos do pé ocupam boa parte, né? Ó, metade praticamente do pé é metatarso. Todas as vezes que a gente olha para um pé, a gente tem alguns ossinhos que eles precisam combinar. Então, a gente tem um ossinho que vem aqui, a gente tem um ossinho aqui, um ossinho aqui, um ossinho aqui e um grandão que vem aqui, ó. O nome das crianças. Como que chama esse? Navicular. Muito bem. Qual é esse aqui? Esse aqui, ó. Primeiro cuneiforme, não? Isso. Esse aqui é o que a gente chama de cuneiforme medial. Mundial. Esse aqui. Intermédio. Isso. E esse. Lateral. Lateral. E esse. Isso parece um cubo. Cuboide. Muito bem. E aí, isso vai facilitar na hora que a gente tiver que fazer alguma palpação. Por exemplo, vira ele de ladinho assim, ó. Esse aqui é o navicular. Esse daqui tá aqui, ó. Agora ele subiu. Tá aqui, ó. Esse aqui é o navicular, ó. O quadradinho dele vem aqui, ó. Essa estrutura. E aí, a gente tem aqui o calcâneo. Então, aqui a gente tem uma coisa que se chama arco. Num perfil lateral. E toda vez que... Olha só que bonito. Eu faço, tá? Toda vez... Eu sei. Faça o máximo que você puder na consciência que você tem. Toda vez que eu mexo o dedão, o meu arco sobe ou desce. Ó. Por isso, você acha que quem tem um hálux rígido, um hálux valgo, tem essa mobilidade aqui? Não. Não, né? Como é que a pessoa vai ter a mobilidade? Carca o dedo. Ó, na hora que for tentar mexer, ele não vai deixar. Por quê? Porque a gente vai ter já uma estrutura rígida. Tá? Aí, a gente tem os ossos do pé, né? Então, a gente tem cada um dos metatarsos aqui, que geralmente são 5, vira de frente. Eles têm o formato de pilar, tá? Justamente porque o formato desses metatarsos é como se fosse um pilar de propulsão. Vocês estão conseguindo enxergar? Esse pilar de propulsão é o que vai ajudar os dedos a fazerem a função dele, que é a propulsão final da marcha. Em compensação, pode sentar de novo. A gente tem... O Pilates está em dia? Tá ótimo o Pilates. Em compensação, a gente tem uma estrutura, que eu vou fazer aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Como chama essa estrutura? Oi? Muito bem, calcâneo. Esse é o osso mais duro do nosso corpo. É o mais duro que tem. Não tem osso mais duro que ele. Por quê? Porque esse osso foi feito para aguentar o peso corporal. Esse osso foi feito para aguentar o peso corporal? Não. Por que é que tem gente que distribui peso aqui, ó, ao invés de distribuir aqui? E aí surgem aquelas patologias que a gente já sabe. Esse osso aqui, que é um osso que foi feito para aguentar, ele funciona muito bem aguentando o peso. Mas ele não é um osso que tem mobilidade. Então, não espere dele ser um osso que vai fazer uhul. Uhum. À medida que você começa a ter problemas, por exemplo, se é que você solicita muito ele para fazer
para ter mobilidade, aí a gente começa alguns processos inflamatórios de tendinite, de bursite, de esporão, porque ele não foi um osso projetado para ser móvel, ele foi um osso projetado para ser forte. E esse osso aqui é o contrário. Por isso que aí aparece as patologias que são associadas geralmente ao aumento de pressão, que é onicofose, onicocriptose, metatarsalgia, neuroma de Morton, dedos em garra. Essa estrutura, por mais que ela seja mais larga do que essa, ela não foi feita para suportar peso, e essa foi. E aí a gente começa a desvendar os primeiros mistérios do pé. Porque essa estrutura, ela tem que funcionar como um elástico, como um estilingue. Essa estrutura tem que funcionar como uma propulsão para a fase final da marcha. E essa tem que funcionar como carga. Tudo bem? O meio do pé tem que funcionar como um elástico, Nath? É como se fosse um estilingue. Por quê? Ele não tem que ter a mobilidade para fazer o arco, olha lá, ó, igual a Camila tá fazendo ali, ó. Apoio, absorção, retorno. Tá. Então, essa aqui é uma região que serve para propulsão. Essa é uma região que serve como um estilingue, que é o que vai ajudar essa estrutura a funcionar, e essa é para carga. Se elas estão fora da sua função, nós temos estruturas disfuncionais que causam patologias. Certo? Pode baixar até. Muito obrigado pela sua... Agora eu vou tirar, né, Ana? Agora vai ser um patamar. Agora ela vai subir. Mas tá tudo sob controle. Põe ali para mim, por favor. É que eu tô quase sem bateria no computador. Tudo bem até aqui? Não, tira tudo, bota só ele. Tudo bem até aqui? Sim. Muito bem. Qual é a consequência dessas estruturas, sim, não funcionarem? Patologias. Problemas em geral. Tem processos inflamatórios, processos de carga, processo de esporão e afins. Estresses. Esse monte de estresse vai sendo acumulado. Esse monte de estresse acumulado geram os problemas de estresse tecidual. Por quê? O estresse tecidual nada mais é do que um estresse de determinado tecido. Então, problemas mecânicos causando estresse tecidual. Isso é muito, muito comum. É o nosso dia a dia. Triângulo de apoio do pé é uma das sacadas mais lindas da biomecânica. Então, é a estrutura mais básica que a gente tem dentro da mecânica podal. Se a gente tem um triângulo de apoio, a gente espera o que dele? Estabilidade. Imagina se eu vou equilibrar essa caneta aqui. Ela só tem um ponto de apoio, certo? A gente não espera que ela dure muito tempo em pé. Se a gente tem uma base, vocês concordam que isso aqui é cilíndrico, igualzinho, certo? Igualzinho essa daqui. Qual a diferença? A base dela é mais larga, o que faz com que ela tenha estabilidade. Certo? Aí, o que acontece? A gente tem retângulos, são blocos, plum, que não tem nem mobilidade, nem estabilidade. E aí a gente tem triângulos que a gente consegue combinar estabilidade e mobilidade. Então, quando eu preciso ser móvel, eu vou ser. Quando eu preciso ser estável, eu serei. E essa é uma das coisas mais bonitas quando a gente fala de pés. Por causa dessa estrutura. Qualquer estrutura que seja, que a gente tenha uma quebra, uma ruptura por amputação, por trauma, ou que seja, desse triângulo de apoio, o corpo é muito inteligente, ele precisa se readaptar, ele precisa se reorganizar. E ele vai buscar um novo apoio.
ele vai fazer o que ele precisa fazer da forma que ele precisa fazer. Por isso a gente tem os estresses teciduais, os processos inflamatórios. E aí a gente entra num patamar onde eu mostro para vocês por A mais B que o processo de entendimento da anatomia, né? Por isso que se chama arco longitudinal, porque ele tem um corte longitudinal, é esse aqui. É um eixo longitudinal. Por que se chama transverso? Porque ele tem um corte transverso, que é assim. E esse também é longitudinal, mas a diferença é que ele é lateral e esse aqui é medial. Tudo que é mais próximo, essa divisão é muito mais por terminologias, que quando a gente fala, por exemplo, o eixo proximal, significa algo que está mais próximo do corpo. O que é mais proximal? O fêmur ou a tíbia? Fêmur. O fêmur. O que é mais distal, que é o que é mais distante? O fêmur ou a tíbia? Tíbia. Isso. O que é mais proximal? O calcâneo ou o metatarso? Calcâneo. Isso. Aí existe a outra terminologia, é o medial e o lateral, sendo o medial aquilo que está mais próximo ao meio do corpo, né? O que está mais próximo ao meio do corpo? O primeiro metatarso ou o quinto metatarso? Primeiro. E aí alguns ossos acabam recebendo esse nome de terminologia, né? Por exemplo, cuneiforme medial, intermédio e lateral. Por causa do posicionamento deles. Entende? Bem como nome de músculos, tibial anterior. Significa que ele está na frente ou atrás? Na frente. Quando eu corto meu corpo nesse sentido, no corte frontal ou coronal, ele está na frente. Então, tudo que está na frente do meu corpo é anterior. Tudo que está atrás do meu corpo é posterior. Aí eu tenho um tibial que se chama tibial posterior. Ele está atrás ou ele está na frente? Atrás. É isso. Entenderam? Os músculos, eles são sempre de acordo com as suas funções, porque eles estão anterior ou posterior. O músculo que está na frente do meu corpo, ele é responsável muito mais pela flexão. A única exceção é o posterior de coxa, que esse é responsável pela flexão do joelho. É a única exceção. Os músculos que estão atrás são responsáveis pela extensão. A única exceção é o quadríceps, que esse é responsável pela extensão do joelho. Entenderam? Tudo bem, Cássia? E aí, gente, foi a Cássia que vendeu a palmilha essa semana, não foi? Foi sim. Eu tenho mais 2 avaliações essa semana já. Arrasou. Eu nem sei como é que a Cássia vendeu, mas ela vendeu, velho. É isso que importa, ué. Arrasou muito. Tô caminhando, tô estudando. É isso. O que a gente quer? Depois, Cássia, chama a gente, ou eu ou a Camila no privado. Essa Eu acho semana, que galera, tem que ser com a Camila. Tá? E se for para Palmira, geralmente é comigo também. É com a Camila também. E aí, é porque essa semana eu tô de mudança, eu vou mudar de apartamento. Então, provavelmente eu vou ficar bem atolada de coisa. Eu já tenho uma reunião marcada essa semana só com a Clara. E aí o restante vai ser com a Camila, beleza? Só para poder alinhar. Tá. E aí, turma, o estudo da plataforma é muito importante, porque eu não vou ficar dando aula de anatomia, de atlas de anatomia. Vocês viram que o que a gente fez aqui foi só uma revisão. Porque eu preciso que vocês, na hora que a gente estiver falando do movimento de absorção... Ana Lu, Ana Lu não chora. É isso. Do movimento de uma absorção de ar, vocês têm que saber quais são as estruturas que estão envolvidas no processo. Até porque é literalmente uma revisão
que talvez a gente aprofunde mais em coisas que vocês não ouvem falar É. dentro do curso, dentro de faculdade. Por exemplo, hoje a Nath já deu esse exemplo da questão do arco, deu essa explicação e tudo mais, justamente porque ela já deu entrada já na questão do Inlas. Daqui a pouco o negócio pega. Então, vocês vão ter que entender, tipo, o Inlas é um movimento, o que que ele envolve, quais são as patologias Essa que é a estão primeira, associadas. essa é uma tarefa para vocês. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa tarefa. Eu acho que é melhor a gente olhar o cronograma, porque semana que vem a gente vai dar outra coisa. Olha para mim. Eu acho que a gente tem que entrar e ir no devagar, porque senão... Porque senão o negócio vai entrar brabo aí. Não, cara. Não empolga não, Natália. E daí Eu tem já que dar uma queria já- segurada. Às vezes ela quer passar por cima, não rola ainda, calma. Semana que vem é laboratório de cadeias musculares. Compensações Joe. que ela faz, é você. Sou Joe. Na próxima, raciocínio clínico cabalo. Isso. Do mesmo jeito que a gente falou sobre essas estruturas mais ósseas hoje, você já, a Nando já está acostumada, mais ósseas hoje, a gente vai entrar num patamar na semana que vem de estruturas musculares. Se tivéssemos aprendido com você, saberíamos o movimento das... Como é que é? Das que querem mais Natálias no curso básico da formação. Misericórdia, gente. Eu dei aula já de anatomia no curso básico de formação, era só Jesus na causa. Eu gosto de dar aula de só revisar. Esses professores de anatomia... Sabe o que acontece? Ah. No curso, pelo que eu lembro, era decoreba. Era. Eu preciso entender. Foi. Aí eu tenho que ficar fazendo desenho, desenho, conversando e falando a respeito, porque hoje em dia, se você fala alguma coisa e eu não entendo, eu fico boiando. Então, você fala, eu vou desenhar, eu vou entender, eu vou fazer que nem o Good Doctor lá, né? Eu vou ficar olhando lá. Eu adoro essa série, The Good Doctor, porque eu falo que de vez em quando eu tenho umas visões assim, igual ele, sabe quando o teu cérebro começa a encaixar as peças assim, tá... Total. Ultimamente eu tenho feito assim, ó, sabe? Para poder entender. Eu só tenho com palmilha, gente. Então... Agora, eu já tenho com estruturas anatômicas, então a anatomia ela não pode ser decorada, ela precisa ser entendida, porque senão vira um karma na sua vida. Entendeu? Vira aquela coisa que te persegue. É mesmo por isso que qual é o maior problema da biomecânica nas formações básicas? É decorar. A biomecânica é ensinada por pessoas que não sabem biomecânica. Na verdade, eu acho que até sabem biomecânica, Mas que depende mas aprenderam decorando. A prática é diferente. Por exemplo, a gente entender cada fase da marcha, cada ativação muscular, cada movimento de uma forma, para eles explicarem de outra. E a gente pondera também outras coisas. Por exemplo, a Nath, isso é muito legal. Acho que abençoada seja a sua vida. Amém. Eu recebo. Porque a Nath, ela gosta muito dessa visão global. Isso eu já até falei com a Thalita esses dias, semana passada. E essa mesma visão global eu já tenho para palmilha. Então, eu consigo Por isso, enxergar... aproveitem os dois mundos. Entendeu? Então, não tem nem por onde fugir. Bem como a gente disse aqui na aula, esse é o triângulo de apoio base de uma palmilha. A palmilha, se tem esse triângulo de apoio, ela vai buscar o eixo da subtalar. Ela vai buscar a estabilidade. É isso mesmo, fizemos um baião de 2. Eu tô com fome. Eu tô com fome também agora, você falou baião de 2, não? Eu tô fazendo nuggets. Nuggets, é o que tem para hoje, viu? Não vai ser baião de 2, é nuggets. Então, turma, é a estabilidade que a gente busca. Do mesmo jeito que o pé ele precisa ter mobilidade, ele precisa ter estabilidade. Do mesmo jeito que um corpo precisa ter mobilidade, ele precisa ser estável. Porque senão a gente também tem problemas. Então a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio. Famosa homeostase. Exato. Ô, Nath, Diga. eu sempre treinei, né? E agora, esses dias eu voltei a treinar. Eu não sei se eu machuquei o meu pé, ou eu tava muito sedentária mesmo. Eu não fiz nada. Eu até pus a minha filha aqui na mesa agora para eu te mostrar, porque eu não tô conseguindo pisar no chão. Deixa eu ver se eu consigo virar. Como que faz para virar aqui? Eu queria te mostrar. Um botãozinho com setinha. Aqui. Isso. Aqui, deixa a mãe fazer. Essa parte aqui é do meu pé.
Eu não consigo esticar, pular, tipo. Tá. Você provavelmente teve uma contratura na musculatura. Daí, tipo, quando eu vou tipo, fazer treino que tem que pular, tipo, eu não consigo. Dói muito. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa que você vai ter que fazer aí, se um músculo contratura, você precisa soltar, tá? Todas as vezes que você tem um músculo que trava, é a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que, travei a coluna, aí fica duro assim, andando de lado. Daí eu tô pisando, Nath, assim, ó. Ó, eu piso assim, eu faço meus treinos assim pra eu não forçar aqui, ó. Exato. Aqui, ó. Diz que palmilha é bom pra sair, viu, Thaís? Pois é, eu tô esperando vocês virem em novembro pra eu fazer minha avaliação, né? Eu, inclusive, vou aproveitar vocês em novembro para vocês fazerem a minha avaliação, porque eu também preciso pedir palmilha, porque faz mais de um ano que eu não conheço ninguém. Thaís, vem aqui, eu tô bem pertinho de você. Então, Tá bom. vai Não, lá, Clara, eu tô esperando elas e também eu até ia falar com a Nath na aula. Tem uma paciente que me procurou sábado. Ela ela amputou o segundo e o terceiro dedo. Daí eu comentei que vocês iam vir, que ia ter uma aula, né? E ela tá com um problema bem assim, um grau bem alto de artrose. Uhum. Nossa, e vai ter que amputar mais um dedo. Daí eu até falei para ela, né? Que ia falar com vocês, se pudesse levar. Pode levar ela, só que Tá. vai ter que ser uma avaliação atípica mesmo, porque para fazer molde direto eu vou ter que ensinar vocês num pé normal, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem começar a sentar na janela com o pé amputado, vai com calma. Então, mas ela falou, daí eu já compro a palmilha direto, né? Porque ela quer fazer a avaliação com vocês para ela comprar a palmilha. Tá certo, é que a gente vai, pelo menos essa é a intenção, ensinar vocês a fazer um molde direto. Para tal, o que você está procurando? Um cachorro, achei. Daí eu falei, né? Se puder levar ela. Poder pode, só que a avaliação dela, eu particularmente, vai ser uma avaliação que eu não vou parar para explicar, para mostrar. Ah, entendi. Porém, aqui eu vou ensinar, explicar e mostrar, vai ser em pé normal. Mais pelo tempo que a gente Tá. tem. Justamente. O da mãe, que eu já até falei com a Nath, né? É isso. Entendeu? A gente Então, só que. Ó, então, o que você vai fazer? O que você vai fazer nesse pé? Compressa quente, é a primeira coisa. No meu. O meu joelho eu não consigo nem dobrar. Mas você deve ter pego pesado, hein, filha? Deve ter pulado um. Cara, eu preciso emagrecer, eu tô muito gordinha. Uma pessoa de 1,5 m pesando 60 quilos, tá doido. E aí, você vai fazer a compressa quente e você vai fazer bastante massagem para soltar esse pé. Tá. Pode usar bolinha, se você quiser. Não faça força nele, sempre solta. E, ó, pegar os dedos, ó, a ponta dos dedos e alongar. Ah, e hoje eu já fiz um treino pesado, tô sentindo muito. Isso aí vai piorar mesmo, né, meu fiote? Aí não vai ter o que fazer, aí é pior. Eu achei que era por falta de treino. Não, pelo contrário. Excesso! E aí, o negócio é o seguinte, a tarefa de vocês para a semana que vem é uma tarefa bem básica, mas eu quero que vocês já comecem a olhar um sistema que se chama molinite. Já vai entrar. Eu já, com os dois pés, uma tora. Eu quero que vocês olhem algo que se chama molinite. Eu vou mudar o nome. Não. Acho que eu ainda Vai chamar Jennifer Nicole. Entenderam? Essa é a tarefa para a semana que vem, para a gente começar a falar sobre os músculos e sobre as funções dos músculos nesse sistema podal que a gente começou hoje. Lembrando que a nossa aula de hoje está atipicamente mais curta, porque eu vou ter que pegar o ônibus às 10h15. Eu estou em São Paulo, são 8:55. Até chegar? A gente sabe, né? Então, atipicamente, a nossa aula de hoje vai ser finalizada agora. Porque, usualmente, as nossas aulas vão até às 9h30, né? 9h40, 10 horas, se a gente empolga, vai fazer fofoca. Aí tá? entra num patamar um pouquinho. Deixa eu parar de gravar aqui. Dúvidas, galera? Todas.